Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você ouvinte do nosso quadro Vivendo a Palavra, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui para mais uma vez ler com você a Santa Palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual. E hoje o nosso capítulo é Êxodo, capítulo de número 13, que traz aqui como assunto: os primogênitos deverão ser consagrados a Deus. Leiamos então a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Verso 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Verso 4. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Verso 5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Verso 6. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Verso 7. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Verso 8. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Verso 9. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Verso 10. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Verso 11. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, verso 12, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Verso 13. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Verso 14. E quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Verso 15. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Verso 16. E será isso por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Verso 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Verso 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Verso 19.
E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Verso 20. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Verso 21. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aí está, meus amados irmãos, acabamos de ler então o capítulo de número 13 do livro de Êxodo. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler com você os versos 6 e 7, que nos dizem assim: 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, junto com a Páscoa, Deus instituiu a festa dos pães ázimos. A começar pelo 14º dia do primeiro mês, à tarde, quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado e comido assado por cada família israelita, até o 21º dia à tarde, 7 dias ao todo, o povo de Israel não poderia comer nada que tivesse fermento. Meus queridos irmãos, a festa dos pães ázimos simboliza a nossa vida de santificação ao Senhor. A Páscoa, como vimos, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, o qual nos trouxe a gloriosa salvação. Assim, a partir do momento em que aceitamos a Cristo e fomos salvos, devemos passar a viver uma vida de santidade em todo o nosso modo de viver, como podemos ler, dentre outros textos, 1 de Pedro 1, 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pois ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. O fermento, meus amados irmãos, na Bíblia, é um dos símbolos do pecado. O número 7 nos fala sobre plenitude, completude, inteireza. Ou seja, o número 7 nos fala de totalidade, não apenas literalmente um espaço de tempo. Os filhos de Israel, durante 7 dias, não poderiam ingerir nenhum alimento que tivesse fermento. Isso nos ensina que durante toda a nossa vida, nesta terra, devemos fugir do fermento do pecado, vivendo sempre uma vida de pureza diante de Deus. A obra da santificação é progressiva na vida do crente. Começa no instante em que ele aceita a Jesus como seu único Salvador e perdura durante a vida toda. Assim, a cada dia precisamos crescer em santidade diante de Deus. Esta obra, porém, não depende apenas de nós.
e nem tampouco só de Deus. É uma parceria entre o crente e Deus. Aleluia. Precisamos, do nosso lado, desejar ser santos e nos esforçarmos para isso. Se houver isso em nós, Deus nos ajudará e nos santificará a cada dia em nosso espírito, alma e corpo, conforme 1 aos Tessalonicenses 5:23. A Bíblia nos traz uma muito séria advertência. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. A Bíblia também nos mostra que qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. 1 de João 3, versículo 9. Se alguém diz ser crente, mas vive na prática do pecado, está então mentindo, dando provas que na verdade não nasceu de novo ainda. Meu amado irmão, minha amada irmã, pratiquemos a festa dos pães ázimos em nossa vida, ou seja, vivamos em santidade todos os dias da nossa vida. Que o pecado, esse fermento terrível, não habite na vida do crente. Na festa dos pães ázimos de Israel, durante 7 dias, a começar pela Páscoa, o povo não poderia comer nada que tivesse fermento. E como vimos, o 7 na Bíblia é o número que fala de inteireza. E no que diz respeito, então, à santificação, nos ensina que durante toda a inteireza da nossa vida, cada dia do nosso viver e em toda a nossa maneira de viver, nós devemos primar por uma vida reta diante de Deus e também dos homens. Devemos nos esforçar para agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. E como vimos, só o nosso esforço não basta, porque somos frágeis, mas à medida que nós desejamos ser santos, o Espírito Santo vem e nos ajuda a vivermos em santidade na presença do Senhor. Que assim seja comigo, que assim seja com você. Que o nosso propósito seja fugir do fermento do pecado e viver em pureza na presença do nosso Deus, aguardando o soar da trombeta. Aleluia. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, graças te damos por mais essa palavra que nos ensina, Senhor, que a partir do momento em que te aceitamos como Salvador, o nosso alvo deve ser viver uma vida de santidade, fugindo do pecado em todos os momentos. Querido Deus, o nosso coração está aberto para ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a fugir do pecado. Que o Senhor nos ajude a agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver, pois a tua palavra diz que sem a santificação nós não poderemos ver o Senhor. Ajuda o teu filho, a tua filha, Senhor, que tem estado, Pai, lutando, tem sido tentado, mas fortaleça o teu filho agora, a tua filha, para que o pecado não tenha poder na sua vida, Senhor. Ajuda-nos por tua graça, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amados irmãos, que bênção ter estado aqui com você mais um dia, lendo a palavra de Deus e aprendendo do Senhor. Que Deus continue te abençoando, que o amado irmão, a amada irmã e ouvinte, que você continue firme aí no seu propósito de todos os dias
alimentar a sua alma, lendo e meditando na palavra do Senhor. Desejo que você tenha um dia muito abençoado juntamente com a sua família. Que Deus, com a sua mão protetora, esteja sobre você e sua casa. E não se esqueça da mensagem de hoje. Sejamos santos, porque o nosso Deus é santo. Um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir.